pessoal, tudo certo? Final de semana chegando e, consequentemente, mais uma rodada do Brasileirão. E, claro, 13ª rodada do Cartola. Última rodada do mês de junho. E a rodada que passou, de fato, temos que admitir que não fomos tão bem, mas também não fomos tão mal. Mais ou menos. Fizemos 57,02 pontos. O nosso ponto fraco foi ter colocado o Estevão como capitão. O cara saiu do banco, entrou no segundo tempo apenas da partida do Palmeiras e só deu tempo de fazer uma falta, então ainda negativou o nosso capitão. Mas ainda assim, fizemos uma pontuação acima da média da maioria dos cartoleiros, que ficou na casa dos 46,8 pontos. Mas claro, acabamos desvalorizando um pouco e hoje temos pouco mais de 123 cartoletas. Mas chega de papo e vamos para as dicas dessa rodada, que tem uma pequena diferença. Dessa vez estamos apostando especificamente em dois times. Então vamos lá, começando com o goleiro, que será o Everton do Palmeiras. Palmeiras que faz o clássico contra o Corinthians apenas na segunda-feira, mas joga em casa. Palmeiras no G4 contra um Corinthians que briga para sair da zona de rebaixamento. E o Everton vem sendo muito participativo no Cartola. Em 12 jogos foram 37 defesas já, ou seja, uma média de 3 defesas por jogo. Então é um jogador que participa bastante aí fazendo as defesas, tanto é que na última rodada o Palmeiras tomou 3-0 do Fortaleza e o Everton negativou. Fez 0 pontos, é verdade, mas acabou compensando os gols com defesas. E um outro ponto importante é que o Corinthians, mesmo em má fase no Brasileirão, ele é bom para o Cartola, no sentido contrário. Os goleiros opostos ao Corinthians acabam pontuando bastante, principalmente com o Corinthians jogando como visitante. Vamos pegar os últimos dois exemplos. Contra o Internacional, o Corinthians perdeu por 1-0, mas o goleiro Fabrício do Inter fez 8 pontos, porque não sofreu gols e ainda fez 3 defesas. E já na rodada anterior em casa, quando o Corinthians jogou fora de casa, contra o Atlético Paranaense na Liga Arena, o Léo Link fez 5 pontos, mesmo perdendo o SG. Ou seja, mais uma partida do Corinthians jogando fora de casa, precisando da vitória para se recuperar, vai finalizar, vai tentar várias oportunidades. Então tá aí o Everton com uma chance de se reabilitar do jogo contra o Fortaleza e mais uma vez fazer boas pontuações. Seguindo o nosso time, na lateral, Piquerez do Palmeiras. Mais uma vez ele está no nosso time. Piquerez não foi bem nos últimos 2 jogos, é verdade, mas assim como, por exemplo, contra o Fortaleza, mesmo o time jogando mal, não tendo SG nem nada, o Piquerez fez 3,3 pontos. Então dá para dar mais uma chance no jogador, né, que já fez 16 desarmes nesse Campeonato Brasileiro e já tem 2 gols, é cobrador de pênalti, dá assistência. Piquerez é um cara muito útil ofensivamente e também defensivamente. E da mesma forma que o Corinthians vai buscar atacar porque precisa da vitória, pode dar esses scouts de desarmes para o Piquerez, mas também pode permitir espaços para o lateral aparecer lá na frente. Uma finalização, quem sabe um passe para gol. O Piquerez pode ser um diferencial e está em baixa no mercado. Como foi mal nas últimas 2 rodadas, acabou desvalorizando, então dá para caber no nosso bolso, dá para escalar o Piquerez, então olho no lateral do Palmeiras. Seguindo aqui as nossas dicas, agora no meio campo, a opção é o William Oliveira do Vitória. Aparecendo pela primeira vez aqui no nosso time, nada mais nada menos do que um dos artilheiros do Brasileirão. É verdade, o William Oliveira, mesmo sendo volante, já marcou 5 gols nesse Campeonato Brasileiro. E a maioria desses gols jogando em casa. O William, em 3 partidas, quando o Vitória jogou no Barradão, palco do jogo contra o Atlético nessa rodada do final de semana, o William já passou dos 11 pontos em 3 partidas. E apenas uma vez ele fez menos de 4 pontos. Ou seja, é um jogador muito importante para o time porque é aquele jogador estilo cartoleiro, que desarma e finaliza. O William Oliveira, como a gente falou, é volante e já passou dos 16 desarmes no Brasileirão. E aí, claro, sendo uma arma ofensiva lá na frente com alguns desarmes, é para imitar e quem sabe repetir esses feitos que a gente falou. Em 3 jogos, já passou dos 11 pontos. Então, o Vitória recebendo um Atlético em má fase, o Vitória vem de 3 vitórias nos últimos 4 jogos, saiu da zona de rebaixamento, já o Atlético, por outro lado, nos últimos 4 jogos são 3 empates e uma derrota, sofrendo gols em todas as partidas, marcando poucos gols. Então dá para apostar no William Oliveira, quem sabe, nessa briga pela artilharia contra um time que não vem bem, que é o caso do Furacão. Então vamos de William Oliveira no meio campo. E lá na frente, o ataque terá mais uma vez Estevão do Palmeiras. A gente já falou dele aqui, que contra o Fortaleza foi mal, entrou apenas no segundo tempo, Palmeiras poupou praticamente o time inteiro, pensando no clássico contra o Corinthians, então o Estevão agora é a grande aposta da rodada do setor ofensivo palmeirense. O Estevão é aquele cara que a gente já falou, ele é muito participativo, mesmo sendo atacante, já tem 17 desarmes no campeonato.
Além disso, já marcou 3 gols, deu 2 assistências, finaliza bastante, acertou a trave. É um jogador que vai ter espaços, de repente, num contra-ataque contra o Corinthians, vai para cima da marcação e sofrer algumas faltas. O Estevão vai ser um ponto de desequilíbrio dessa partida. Então, embora ele tenha ido mal nesse último jogo, ele vinha de médias altíssimas. Nos últimos 5 jogos, passou dos 13 pontos em 3 oportunidades. Então não tem como deixar de fora, principalmente no confronto de time de G4 contra time de zona de rebaixamento, apesar, digamos, de repetir, é um clássico paulista, mas o Corinthians vive uma fase, só venceu uma vez no Campeonato Brasileiro, então o Palmeiras está com tudo para essa rodada, então vamos apostar mais uma vez no Estevão lá no ataque. E para comandar esse time, o capitão, a braçadeira volta para ele, Hulk do Atlético Mineiro. Ele está de volta ao nosso time também com a faixa de capitão. O Hulk na última partida, na vitória sobre o Internacional, passou dos 11 pontos. Deu assistência no último lance da partida, mas em uma cobrança de escanteio que ele bateu e ajudou o zagueiro a marcar o gol da vitória. Mas caso não tivesse acontecido esse gol, teria passado dos 6 pontos sem scouts ofensivos. É importante a gente lembrar, o Hulk é um jogador que finaliza bastante, chuta de fora da área, dentro da área, pega rebote, bate falta, bate pênalti, é um jogador muito visado pelos marcadores, então sofre muitas faltas, está sempre rondando a área do adversário, e o Atlético Mineiro joga em casa, na Arena MRV, contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense na zona de rebaixamento, o Galo vem embalado, quer subir, quer se firmar na parte de cima da tabela, e o Hulk no último jogo que fez em casa, foi expulso naquela goleada por 4-0 para o Palmeiras. Então quer mostrar serviço, quer mostrar vontade para o seu torcedor, então é a oportunidade do Hulk imitar. E lembrando que ele tem aqui já no campeonato 1 gol e 3 assistências. Participa bastante, então aí, faixa de capitão para o Hulk do Atlético Mineiro. E a nossa ousadia... Ousadia pra vencer! Isso! O que é isso? Vamos voltar pra cá. Que deselegante! Né? Repetindo o estilo da rodada passada, é Wagner Leonardo, zagueiro do Vitória. Lembra que na última rodada nós apostamos no Zé Ivaldo do Cruzeiro, pensando nos scouts ofensivos? Pois é, ele fez quase 8 pontos, mesmo recebendo o cartão amarelo. E o Wagner Leonardo segue os mesmos moldes. É um jogador que pouco desarma, são apenas 6 desarmes em 10 partidas, ou seja, menos de um desarme por jogo. Mas é um jogador ofensivo, é um jogador que aparece lá na frente. Já são 7 finalizações e 2 gols, um de cabeça e um de pênalti. Ou seja, se tiver uma bola levantada na área, seja em falta ou escanteio, o Wagner Leonardo vai aparecer por lá e de repente consegue uma finalização para fora, uma finalização defendida, ou se sofre um pênalti, o capitão do Vitória está lá para bater. O Wagner Leonardo vem se destacando nesses scouts ofensivos, o Atlético vem sofrendo muito com bola parada na área, a gente já tinha ressaltado isso quando falou do Zé Ivaldo. Antes do jogo contra o Cruzeiro, os 3 últimos gols que o Atlético sofreu foi de bola parada, então o Wagner Leonardo acaba se tornando uma referência nesse sentido, então nós vamos repetir a mesma ideia. Nossa ousadia é um zagueiro pensando em bolas aéreas, em bolas ofensivas, então tá aí, ousadia, Wagner Leonardo, o zagueiro do Vitória. E tá aqui o nosso time completo, lembrando que o mercado fecha às 6h29 da tarde deste sábado, e até lá, uma ou outra peça nós podemos mudar. Vai, depende com as escalações dos times, os noticiários que aparecem, mas a nossa base é essa, mas sempre 1, 2 ou até 3 mudanças podem acontecer. E junho tá acabando, esta é a última rodada do mês, mas ainda dá tempo de você participar da nossa liga. Procura lá no Cartola, liga a Cartola Mágica para se inscrever e concorrer aos prêmios dos nossos parceiros. O campeão de cada mês ganha corte de cabelo e de barba de graça da Nixons Barbearia. E o campeão geral e o campeão de cada turno ganham um kit churrasco do Ricieri Casa de Carnes. O campeão de cada turno um mini churrasco para se motivar e continuar empolgado com o Cartola. Já o campeão geral, o campeão no final do ano, recebe um kit churrasco completo com linguiça, picanha, tibone, coraçãozinho, pão de alho, Coca-Cola e até o churrasco, para a festa ser completa e comemorar o título do Cartola no final de 2024. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e diga aí pra gente se as nossas dicas estão ajudando, o que está achando do nosso canal. Todo comentário é importante, não esquece de dar o joinha. Boa sorte galera, valeu e até a próxima!